Olha, Portugal vai acelerar a emissão de vistos de imigrantes para trabalhadores estrangeiros. A medida tem como objetivo combater a escassez de mão de obra e reanimar a economia do país. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a doutora especialista em Direito da Nacionalidade Portuguesa e em Cidadania Portuguesa, Luciane Tomé. Doutora Luciane, muito boa tarde a senhora, muito obrigado por nos atender. Muito obrigada, Nelson. Boa tarde, para lá com vocês. Bom, vamos lá. Está havendo um boom realmente de não só da nacionalidade portuguesa, mas propriamente dita na nacionalidade europeia, da onde se há possibilidade de se conseguir isso, Itália, Espanha, mas a portuguesa me parece ser a que está demandando agora um maior volume, né? Exatamente. A gente teve um crescimento acentuado nos últimos anos e recentemente a regulamentação da nova lei, né, viabilizou para que os netos de portugueses tivessem a oportunidade de pleitear essa nacionalidade com menos burocracia e assim ter o tão sonhado passaporte português. O que isso representa, doutora Luciane, o fato de se ter o passaporte português? Primeiramente que você pode viajar o mundo, né? Você com passaporte português, você fica aberto a novos caminhos, estudar em outros países que não são exatamente limitados a Portugal. Pelo fato de Portugal fazer parte da União Europeia, você poderá estudar Itália, Espanha, Alemanha, dentre outros. Além disso, né, a facilidade quando você vai fazer uma imigração, você chega a um país, pegar fila, né, para mostrar passaporte, isso acaba sendo muito mais tranquilo para quem chega a Portugal ou qualquer outro país membro da União. Além disso, você pode trabalhar de forma legal, porque muitos brasileiros têm a intenção de trabalhar em Portugal, mas se deparam com algumas burocracias, inclusive burocracias essas que estão sendo resolvidas pelo governo português com a adoção de algumas medidas. Inclusive ontem, né, no dia 15, foi publicada uma facilidade para quem deseja procurar emprego temporariamente em Portugal e não ficar sucumbindo a um visto tão burocrático como funciona nos dias de hoje. Então, a partir de ontem, a gente tem a expectativa apenas da aprovação do parlamento quanto a você poder vir a Portugal, procurar emprego, se você não tiver a nacionalidade portuguesa, ficar por 120 dias, prorrogados por mais 60 dias, e assim poder atuar em alguma atividade aqui no país profissional, de forma legal. Doutora Luciane, isso sem necessariamente ser descendente de portugueses? Exatamente. É bom colocar aqui, o visto é para quem não tem nacionalidade portuguesa. Muitas vezes as pessoas confundem, né? Ah, eu quero meu visto português, meu avô é português, meu marido, meu pai, mas não é visto, é nacionalidade. Quando a pessoa tem o sangue português, a lei de nacionalidade permite que você obtenha essa nacionalidade e possa sim viver em Portugal, como se você tivesse nascido mesmo no país, né? O visto não. O visto é uma perspectiva dentro da legislação de você ir ao país, poder estudar, trabalhar, residir de forma legal para aqueles que não têm o sangue português ou não têm qualquer possibilidade, pelo momento, de obter a nacionalidade. Então, são duas frentes completamente diferentes. Bom, vamos lá então. Vamos começar pela frente do visto, né? Porque esse abrange uma quantidade maior de pessoas. Essa pessoa interessada em trabalhar em Portugal ou tentar um emprego em Portugal, como ela deve proceder? Hoje, se for para fins de trabalho, a gente precisa normalmente ter uma vaga de emprego já oferecida para essa pessoa, um contrato promessa de trabalho. Feito isso, a gente recebe toda essa formalidade, viabiliza junto aos órgãos consulares no Brasil, tá? Esse visto de trabalho, aguarda esse consentimento, né? A formalização junto ao passaporte, diante daquele primeiro passo que foi dado em Portugal pela empresa que está contratando esse brasileiro, no caso, para depois que esteja com o passaporte carimbado com visto de trabalho, esse brasileiro possa viajar, passar pela imigração e fazer acontecer junto com os seus planos de trabalho em Portugal. Porém, agora, ontem, né, recentemente, eu estou aqui em Portugal, no dia 15, a gente teve uma viabilidade, porque hoje a demanda de trabalhadores em Portugal é muito escassa. Portugal inteiro está precisando de gente para trabalhar. E essa burocracia acaba dificultando essa contratação dos imigrantes. Então, o governo entendeu a necessidade de viabilizar, né,
essa perspectiva. E com isso, ontem foi viabilizado esse visto para esses trabalhadores temporários, vamos chamar assim, para que eles possam viajar ao país e localizar e buscar, né, essa contratação aqui mesmo em Portugal. E não fazer isso de longe, porque antes eles iam no escuro, né, muitas vezes de forma ilegal, entrando com visto de turista, o que ocasionava alguns transtornos. E agora eles vão poder viajar, né? Só essa operação, essa regulamentação e essa aprovação que a gente está aguardando o parlamento se posicionar. Mas o governo já publicou e já foi aceito desde ontem. E eles vão poder viajar para cá e procurar um emprego aqui. Doutora Luciana, deve haver alguma qualificação dessa pessoa que pretende esse visto? Ele precisa ter algum tipo de formação? Porque não necessariamente ele vai conseguir algum emprego, por exemplo, é um engenheiro que não sei se vai conseguir um emprego de engenheiro, talvez ele consiga o emprego de trabalhar num restaurante, de um atendente de restaurante, enfim, aí a gente fala de um subemprego. Há essa possibilidade também ou não está restrito a algumas áreas? Não, isso é de forma ampla, inclusive atendendo, né, essa nova geração que é chamada de nômades digitais, que eles podem trabalhar em qualquer lugar do planeta. Então, o governo português, independente, né, de ser um engenheiro, de ser um dentista, um advogado, um balconista, não importa a categoria profissional, ele viabilizou que, por 180 dias, um trabalhador estrangeiro vai poder procurar emprego em Portugal e laborar. Essa é a questão, independente da função. Você pode ter uma formação acadêmica, mas você pode se disponibilizar para trabalhar numa loja, né. A proposta é facilitar essa busca profissional dentro do próprio país, limitado a 120 dias inicialmente e prorrogado por mais, 60 dias, totalizando 180 dias, tá. A questão relevante, que eu acho que é bom a gente citar, quando você mencionou dos engenheiros, a gente não pode esquecer que, para que profissionais de classe específicas, engenheiros, psicólogos, economistas, advogados, professores de educação física, todos eles têm classe. E para que você atue na sua classe especificamente, você deverá obedecer aos requisitos daquela categoria, que não é uniforme. Para médicos nós temos um sistema, para advogados nós temos outros. Agora, essa questão do visto é contratação, é diferente de você trabalhar na sua área. Você vai procurar um emprego que não necessite, especificamente dessa qualificação acadêmica. Doutora, a senhora falou que Portugal está precisando de diversos trabalhadores. Quais seriam a maior quantidade de setores que necessita desses trabalhadores, até para que as pessoas que estão nos acompanhando agora possam ter uma noção do que elas podem procurar por aí? Primeiramente, a área, de hotelaria, de serviços é a mais carente, né, é a mais carente de todas. Os hotéis estão precisando de trabalhadores, os restaurantes, as lojas, todas essas demandas que, carecem do envolvimento ao público, né, do atendimento. A parte de serviços em si, realmente, está muito carente, principalmente na região sul de Portugal, que é a maior demanda de turistas agora por conta do verão, né. Literalmente, eu estou nesse momento em Vila Moura, aqui no Algarve, e em cada lugar que a gente acaba frequentando, acaba indo, a gente vê a mesma reclamação, que faltam pessoas a trabalhar, Olha que coisa interessante, infelizmente. coisa interessante. E o brasileiro é muito bom nisso, né? É muito Total. simpático, né? Ele agrega, né? Então, olha, é uma boa iniciativa mesmo levar o brasileiro para o serviço aí. E depois desses 180 dias, se ele já estiver empregado, aí ele pode conseguir o visto para prolongar a sua estada no país? Sim, a princípio sim, essa é a proposta, porque feito isso, o que nós imaginamos? O momento começa com um contrato temporário, por obediência à nova frente legal. Concluído esse período, obviamente, se o empregador, né, desejar manter essa contratação com o empregado, ele vai viabilizar isso numa forma de contrato por prazo indeterminado e vai obedecer todas as diretrizes legais, a ponto depois desse trabalhador pedir a residência dele em razão do trabalho definitivo junto aos órgãos portugueses, no caso o CEF. Olha que coisa interessante, hein?
Doutora, a senhora tossiu agora, mas é porque eu sei que a senhora está meio. Só disse que saiu aqui Tô. já gripado. Se quiser tomar um golinho de água, fique à vontade, viu? Não tem problema não. Eu vou Até porque há, aceitar sim, há Nelson. muita curiosidade de todos nós aqui do Brasil, aí porque há um desemprego em massa aqui. São 12 milhões de brasileiros que estão tentando se colocar, se recolocar, né, por conta da pandemia. Então, essa sua notícia, a notícia que nós estamos divulgando aqui, ela é muito importante, até para a gente dividir e, quem sabe, as pessoas possam se encontrar aí. A demanda hoje em Portugal, como a senhora disse, é por serviços. Por quê? Os portugueses hoje, eles migraram para outros lugares, não quiseram ficar por aí, ou realmente aumentou profundamente a quantidade de pessoas que hoje procuram Portugal? Bom, primeiramente porque Portugal já tem alguns anos que virou, né, como nós dizemos no ditado popular, a bola da vez. Portugal acabou por despertar um interesse mundialmente por conta da questão do clima, da segurança oferecida, né. Portugal é tecnicamente um país muito seguro. Existem imperfeições como qualquer outro lugar do mundo, mas é um país muito atrativo, principalmente em questão, dessa segurança que passa para as pessoas andarem à rua, eh, falarem ao telemóvel, né, como dizemos aqui, diferentemente do que a gente hoje se depara em São Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares no Brasil. Mas o que acontece é que muitos portugueses, além da taxa de natalidade ter sido pequena nos últimos anos, né, hã, os jovens foram para outros países, foram para a Inglaterra, foram para a Alemanha, muito na expectativa de também terem, experiências profissionais, né, mais promissoras, o que fez com que o mercado aqui, ficasse raso em relação à contratação desses jovens. Então, hoje você nota em Portugal, quando você vai a uma loja, ou quando você vai a um supermercado, ou mesmo ontem eu estava numa conservatória trabalhando, o público ele é um pouco mais velho. Você Puxa vida. Vamos ver se a gente retoma o contato com a doutora Luciana também, que é muito importante isso. Veja que foi criada uma facilidade para que as pessoas possam, os brasileiros, possam ir independentemente de serem ou não descendentes de portugueses. Se forem descendentes de portugueses, podem tentar a cidadania. Se não forem, podem tentar o visto para que possam trabalhar lá em Portugal, em qualquer área, principalmente na área de serviços, que é que o país está mais necessitando nesse momento, que é exatamente como disse a doutora, ela está agora no Algarve, que fica no sul de Portugal, que é uma localidade muito procurada por todos da Europa, principalmente aqueles que moram mais ao norte na Europa, por ser um lugar mais quente, um lugar com belas praias, que oferece uma quantidade de praias muito abundante. Enfim, então, por todas essas situações, Portugal acabou sendo um grande centro atrativo do turismo e atrativo exatamente para pessoas que queiram. Poxa, que pena, a gente perdeu o contato com a doutora Luciana. Nós vamos tentar retomar, até porque eu ia perguntar agora, além do que as pessoas podem fazer, quem que elas devem procurar? Consulado, se elas podem procurar profissionais como advogados especializados nessa área, né, ou qual seria a melhor forma e quanto se gasta para se conseguir isso, que esse é o maior complicador, né? Porque quem está emprego às vezes não tem essa necessidade, e quanto vai se gastar para se viver lá também, né? Que tem um outro problema aí que a pessoa vai ter que arrumar. Eu vou retomar a conversa que a gente começou no início dessa hora, de tão importante que ela é, exatamente pela possibilidade que oferece de empregar brasileiros em Portugal. Eu estou conversando com a doutora Luciane Tomé, ela que é especialista em Direito da Nacionalidade Portuguesa, especialista em Cidadania Portuguesa. Doutora Luciane, vamos retomar então de onde paramos, falávamos exatamente da condição de trabalho que se pode ter aí em Portugal. A senhora falava de serviços. Eu gostaria de saber se as pessoas que vão para aí podem ter algum tipo de subemprego, ganhar salários muito baixos e como elas se manteriam por aí. na atual realidade, as pessoas acabam se submetendo a isso, antes dessas medidas que vêm sendo implementadas pelo governo português, tá. Em atenção a esse acontecimento, o governo, hã, viabilizou, né, essa possibilidade de se trabalhar de uma forma menos burocrática com a questão do visto. É aí que a gente parou conversando na outra parte da entrevista. Porém, na atualidade, nós temos sim uma condição ainda de contratação
que nós chamamos de subempregos, né. Então os salários acabam sendo mais baixos para imigrantes, muitas vezes com horas, hã, extra jornadas absurdas, porque eles acabam se sujeitando a isso para terem como sobreviver, né, e prover o sustento familiar. Então é uma realidade sim, infelizmente hoje em Portugal. Seria quantos, bom, enfim, é muito caro o custo de vida em Portugal para essas pessoas que pretendam se submeter a esse tipo de situação, até para conseguir uma vida melhor. Ele consegue viver com o custo de vida em Portugal, por exemplo. Aqui, São Paulo é uma das cidades mais caras do país, Rio de Janeiro mais ainda, né? Mas como é Portugal, como é Lisboa ou outras cidades grandes? Um dos atrativos para quem quer vir para Lisboa são os salários baixos. Perdão, o custo de vida é muito baixo, né, em relação a outros países, se comparados como França, como Alemanha, como Espanha. Hã, porém, os salários aqui também não são os mais altos, também são os mais baixos da União Europeia, né. A gente pode falar em média de uns 600, uns 620, 630 de um salário básico mínimo em euro aqui, tá. Só que também os arrendamentos, como nós chamamos no Brasil, né, as locações, os aluguéis, eles também subiram nos últimos anos. Então a conta fecha muito no talo, falar português bem claro, né. Então não tem um espaço para se ganhar e se enriquecer, de uma forma como essa. Então, o que a gente aconselha lá pelo escritório, e sempre também conversando com as pessoas, é: deseja ir para Portugal? Tem um custo de vida mais baixo em Portugal? Sim. Tem uma segurança eficiente? Sim. Tem um sistema de saúde que hoje está passando por alguns probleminhas aqui, que a gente vem também se deparando com falta de médicos, né, para trabalharem nas unidades, e tal, principalmente a questão da obstetrícia, que a gente está vendo muito na televisão, nos noticiários nos últimos dias, mas você tem, essa oferta para a população. No Brasil, né, o sistema público ainda é muito deficitário, então tudo isso tem que entrar na conta, né, na programação de uma pessoa se ela pensa em vir para Portugal, que apesar do baixo custo de vida que tem aqui, que comparado a outros países, se você for analisar o aluguel é um pouco alto também, o custo aumentou um pouquinho em relação a essa perspectiva anterior. Eh, precisa ser muito bem pautado, tá. Mas entre uma escolha de Portugal, e outros países, sem dúvida Portugal ainda é o que mais favorece em relação ao custo de vida. Ele pode pegar localidades próximas, né? Ele pode sair do grande centro e ir para, Sem como dúvida. acontece aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, você vai para as periferias, né? Enfim, aí você opta pelo transporte público e é a forma que você vai ter para se virar. Hoje, se a pessoa queira sair aqui, queira tentar esse visto, é caro esse processo? Ele é custoso? Depende, se a gente falar em visto de trabalho, primeiro ela precisa ter o con de forma legal, tá, vamos falar com a base, da atualidade. Ela precisa ter um contrato, já dessa oferta de emprego, fazer todo o procedimento aqui junto ao consulado de Portugal, com uma empresa terceirizada que depois eles delegam essa operação de análise documental. Feito isso, a pessoa concedido esse visto aqui, ela segue para Portugal. Então nós temos 2 passos antes dela comprar a passagem e embarcar. O custo, ela vai ter um custo operacional, né, para fazer toda essa parte burocrática junto ao consulado, que esse valor não é tão alto, é um valor normalmente inferior a R$ 800, né, nessa parte documental. Quando isso for feito, depois que foi assinalado, marcado, pode viajar, visto de trabalho, chegando aqui em Portugal, a pessoa precisa providenciar essa regularização de residência junto ao CEF, para que ela tenha autorização de residência e possa residir em qualquer lugar de Portugal. Então a gente está falando de 3 ações. Primeiro, fonte de contratação, feito o contrato promessa de trabalho, viabilizar o visto de trabalho fundamentado nesse contrato junto ao consulado. Feito isso, pega a passagem, vai para Portugal. Chegou em Portugal, tem que fazer o agendamento junto ao CEF, né, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, é o órgão competente para isso.
Que pena. Bom, mas acho que já deu, né? Acho que já deu, acho que a gente já chegou bem a toda a questão mais difícil, né? Que é o custo. Então você vai gastar R$ 800 aqui no Brasil, vai até procurar o consulado, eles vão encaminhar para uma empresa terceira, que são os advogados especializados em viabilizar toda essa documentação e a partir daí, se você não tiver emprego, é correr os riscos e já sair daqui com alguma coisa em vista. Acho que essa é a parte mais interessante. Então, está aí uma boa oportunidade que nós trouxemos a você que nos acompanha sempre aqui para indicar um amigo, para falar a uma pessoa que você conheça, que precisa realmente do emprego e tem a possibilidade de hoje despender desse dinheiro, né, desses custos que realmente não são nada baratos, né? São R$ 800 para gastar aqui, mas você tem a passagem aérea e depois os custos para se manter lá em Portugal, onde você escolher ficar. Combinado? Então, a nossa entrevista fica nas redes sociais para que você possa acompanhar e ter mais detalhes. E qualquer coisa, você entra em contato com a gente pelas nossas redes sociais, que nós vamos responder para você também.